Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Estudaremos nesta oportunidade os 4 primeiros tópicos do capítulo 2, parte 3 do Livro dos Espíritos. O capítulo tem por título Da Lei da Adoração. Antes de iniciarmos o nosso estudo, devemos elevar o nosso pensamento a Jesus e à espiritualidade e pedir permissão para dar início aos nossos trabalhos. Que possamos contar com a inspiração do Mestre Divino e dos bons Espíritos e compreendamos o assunto abordado, de modo que possamos incorporar novas práticas às nossas vidas, as quais permitirão o nosso progresso moral. Que assim seja. No capítulo anteriormente mencionado, aprendemos, inicialmente, que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus, na tentativa da alma do homem aproximar-se do Criador. O sentimento de adoração, segundo as respostas dos Espíritos, é inato, ou seja, é um sentimento que já está no íntimo da criatura, independentemente dos processos educativos e da experiência. Todos os povos sempre tiveram a ideia da existência de Deus e da correspondente adoração. Nunca houve povos ateus. Deste modo, a adoração é considerada uma lei natural, pois é decorrente deste sentimento inato que existe no homem. Questões 649 a 652 do Livro dos Espíritos. Na questão 653, aprendemos que a verdadeira adoração é a do coração e não depende de práticas exteriores. Não é por outro motivo que a doutrina espírita não prescreve rituais, sacramentos ou quaisquer outras formas de manifestação externa da fé. Devemos lembrar que o próprio Jesus, quando dialogava com uma mulher na Samaria, ensinou que devemos adorar a Deus no templo íntimo da nossa consciência. Na passagem de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Somos alertados ainda na questão 653 para o fato de que Deus tem sempre sobre nós o seu olhar. Ele conhece nossos pensamentos e sentimentos, e não é possível iludir o Criador com uma prática religiosa exterior incompatível com a nossa forma de proceder. Na sequência de nosso estudo, entendemos que, pela relevância da questão 654, ela deve ser lida na íntegra. Questão: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Resposta: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônia que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso mesmo que ciumento, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem e ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derruba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis
e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntardes se agrada a Deus ser adorado num idioma mais do que noutro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Da resposta lida, podemos extrair várias conclusões e relacioná-la com outros contextos. Deus não se preocupa com as práticas exteriores, mas sim com o sentimento do homem que busca aproximar-se dele. Devemos recordar que o próprio Mestre Divino, em Mateus, capítulo 6, versículo 6, nos recomendou a oração em segredo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Assim, não devemos orar ou proceder a qualquer ato religioso em público apenas para conquistar a simpatia dos homens em vez de buscar maior comunhão com o Criador. A resposta da questão 654 tem um sentido parecido com o da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, mais importante do que a forma com que nos conectamos com Deus é o nosso sentimento e, acima de tudo, as nossas condutas com relação ao nosso próximo. De nada adianta orarmos constantemente se não mudamos as nossas ações e continuamos a cultivar as paixões inferiores, pois acabamos por desmentir as nossas palavras com as nossas ações. Quando buscarmos a Deus, devemos fazê-lo sem guardar nada contra o nosso próximo e tentando fazer o bem que pudermos. Neste momento, podemos lembrar da advertência da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? De tudo isto, concluímos que o importante não é qual é a nossa forma de crer, a nossa religião. O relevante mesmo é a nossa mudança íntima e o sentimento de amor ao próximo, com a consequente prática do bem. Por este motivo, o Espiritismo nos recomenda que, fora da caridade não há salvação, o que independe do modo de expressão da nossa fé. Uma última consequência, não menos importante, da resposta à questão 654 é que devemos, na medida do possível, tentar manter a nossa coerência entre as nossas palavras e as nossas ações. De muito pouco adianta eu ter a virtude nos lábios se o meu comportamento é incompatível com a minha fala. Neste contexto, são interessantes algumas recomendações de Emmanuel na mensagem Com Ardente Amor, que é o capítulo 99 do livro Pão Nosso. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Não nos detenhamos na piedade teórica, busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. Na questão 656, aprendemos que a reunião de várias pessoas para adorar a Deus acaba por ter mais força para atrair os bons espíritos do que a adoração particular. Todavia, devemos ter em mente que esta eficácia apenas está garantida caso as pessoas estejam com seus pensamentos unidos no mesmo propósito. Se as pessoas desviam seus pensamentos para outras questões, certamente a força para atrair os bons espíritos não será tão grande. Na questão 657, somos informados sobre a questão da vida contemplativa, que diz respeito às pessoas que, geralmente por questão religiosa, abandonam a vida da sociedade e passam a viver em conventos, monastérios e instituições afins. Os espíritos nos respondem que este modo de vida não tem verdadeiro mérito, porque as pessoas que vivem de tal modo podem até não fazer o mal, mas também não fazem o bem.
Neste ponto, devemos nos lembrar que o objetivo do espírito na Terra é a sua evolução e, para conseguir progredir, o encarnado precisa do contato com outros homens, com o qual aprende a suportar os maus procederes e a evitar as condutas equivocadas. Como disse o codificador na obra O Céu e o Inferno, a vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Ademais, na mensagem Provas Voluntárias, o verdadeiro silício, que é o item 26 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito nos adverte para o fato de que as nossas provas já podem ser suficientemente pesadas e que não há qualquer demérito em buscarmos vencer as nossas dificuldades. Também não há qualquer utilidade em o espírito encarnado buscar provas voluntárias para suportar sofrimentos com o objetivo exclusivamente pessoal. No entanto, os sacrifícios que fizermos para ajudarmos o nosso próximo sempre serão meritórios para o Criador. De modo coerente com o que já foi elucidado anteriormente, os espíritos responderam, a partir do item 658, aos questionamentos de Allan Kardec sobre a prece. Nesta primeira pergunta, somos informados de que a prece que vem do coração é mais agradável a Deus do que a prece lida, ainda que esta última, a prece lida, tenha um conteúdo muito belo. A prece mais relevante é feita pelo homem com suas próprias palavras, com fé, fervor e sinceridade. A prece é um ato de adoração, por meio do qual pensamos em Deus e nos aproximamos dele. Por meio da prece podemos louvar, que é exaltar, bendizer a Deus, pedir e agradecer. Questão 659 do Livro dos Espíritos. A prece pode tornar o homem melhor, porque possibilita a assistência dos bons espíritos que podem acudir este homem com bons pensamentos que o ajudem a vencer as dificuldades. Questão 660 do Livro dos Espíritos. Porém, na questão 660A, Allan Kardec lembrou que muitos homens que não têm bom caráter oram muito, mas ainda assim não se melhoram. Os Espíritos explicam, então, que muitos destes homens não progridem porque pensam que é a extensão da prece que importa, e não a busca de estudarem a si mesmos e perceberem os seus próprios defeitos, pedindo a Deus a ajuda para vencê-los. Os Espíritos encerram tal resposta com a seguinte afirmação: a ineficácia, em tais casos, não é do remédio, mas da maneira por que o aplicam. Neste contexto, é interessante recordar a fala de Jesus sobre as preces do fariseu e do publicano. Os fariseus constituíam uma das seitas dos judeus, muito aferradas a práticas exteriores e que muitas vezes disfarçavam com a aparente devoção os seus defeitos morais. Por sua vez, os publicanos eram os coletores de impostos, que eram considerados pelos judeus como homens de má vida. Porém, na passagem referida, anotada no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 10 a 14, o mestre narrou o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Ou seja, a prece do publicano, considerado de má vida pelos judeus, tinha mais valor, porque este homem estudava a si mesmo e pedia misericórdia pelos seus defeitos, ao passo que a do fariseu teve pouco ou nenhum valor, porque era cheia de presunção e mais preocupada em relatar práticas exteriores e disfarçar as falhas morais do que ter um verdadeiro olhar sobre si mesmo.
Na questão 661, aprendemos que não basta pedir perdão a Deus pelas nossas faltas, mas que, segundo a premissa do ajuda-te, que o céu te ajudará, nós apenas obtemos o perdão se mudarmos o nosso modo de proceder. Bem elucidativa é a última frase dos Espíritos na resposta de tal pergunta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais que as palavras. Para reforçar esta última assertiva, é interessante mencionar alguns trechos de uma mensagem de Joana de Ângeles, que foi motivada por um conto do escritor russo Tolstói. Eis a mensagem. Narra Leão Tolstói que um sacerdote convidou um lavrador a orar, e este, que se encontrava na gleba laborando, ou seja, trabalhava a terra, respondeu não o poder acompanhá-lo à oração, porque arava. Após meditar, obtemperou, argumentou o ministro da fé religiosa. Fazes bem, porque arar é também orar. Sem dúvida, a ação edificante é geratriz da mecânica do progresso e da felicidade dos povos. Todavia, convém não olvidarmos, não esquecermos, que a oração é o lubrificante da máquina da vida. Nem oração sem ação, nem atividade sem prece. A medida ideal, evidentemente, será orar antes de atuar, para que a ação imprevidente não conduza o desajuizado à oração do desespero. O trecho foi retirado do capítulo 36 do livro Lampadário Espírita e o título da mensagem é Arar Orando. Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ou seja, a ilustre autora espiritual não advoga que devemos atuar sem a prece, nem que devemos ficar apenas orando. Em verdade, ela nos orienta a que façamos a prece antes da nossa prática, para que a nossa ação se produza com segurança e possa, na medida do possível, ser a concretização das inspirações superiores que recebemos. Fica claro, portanto, que as nossas ações podem ter o caráter de uma prece, quando orientadas ao bem dos nossos semelhantes, e, muitas vezes, valem mais do que as palavras articuladas em recolhimento. Para complementar o exposto, é interessante trazer um pequeno trecho da mensagem do Espírito V. Monod, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso, se faça necessário, que vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor ao Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Na questão 662, somos esclarecidos quanto à possibilidade que temos de orar por outrem. Neste sentido, a prece é um ato de caridade e que, quando realizada com desejo ardente, atrai os bons espíritos que nos auxiliam a realizar o bem a que nos propomos. Após a resposta de tal questão, o codificador faz um interessante comentário de como o pensamento e a vontade nos dão um poder de ação que ultrapassa os limites da esfera corporal e faz com que obtenhamos o concurso dos bons espíritos para o bem que pretendemos realizar. Neste âmbito, devemos ter em mente que, quanto mais o homem se melhora e tenta realizar o bem, mais a prece deste terá eficácia. Lembremos que na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16, foi dito que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Na mesma linha de raciocínio, é interessante a leitura de um comentário do codificador do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 13. Aceder é concordar, ao pedido que se lhe faz, Deus, muitas vezes, objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem
tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade, do coração do egoísta, do que aquele apenas que de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem quer que se recomendar as preces de outrem, falo, de preferência, as daqueles cujo proceder, sente-se, há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Um exemplo bem interessante, relativo à eficácia da prece, é encontrado no livro Os Mensageiros de André Luiz, psicografia do médium Chico Xavier. André Luiz, junto com o instrutor espiritual Aniceto e com Vicente, vai acompanhar os trabalhos num posto de socorro da instituição espiritual Campo da Paz. Era um posto de socorro de uma instituição espiritual, e essa instituição era chamada Campo da Paz. O referido posto era administrado pelo espírito Alfredo e contava com a grande colaboração de Ismália, que havia sido esposa de Alfredo em sua vida corpórea. No referido posto de socorro, havia um pavilhão que era destinado a abrigar diversos espíritos que dormiam, porque, quando encarnados, não acreditavam em Deus e não eram afeitos a qualquer experiência religiosa. O sono destes encarnados, porém, não era tranquilo, pois eles tinham pesadelos em que reviviam ações equivocadas do passado. No capítulo 24 da mencionada obra, é narrado que havia chegado o momento da oração. Os trabalhadores espirituais lá presentes se reuniram para dar suporte ao momento da oração. E Ismália foi responsável por dizer uma prece muito emocionada, na qual rogava que os irmãos desencarnados que dormiam pudessem então despertar. André Luiz notou que uma luminosidade muito intensa se desprendia do perispírito de Ismália, sobretudo da região correspondente ao tórax, e que os outros espíritos que participavam do trabalho também emitiam luzes de cores variadas, e foi possível perceber uma gradação dessa luminosidade de acordo com o grau de evolução dos desencarnados que lá estavam. André Luiz esclareceu que ele e Vicente eram os dois que apresentavam as luminosidades menos intensas, mas que ainda assim os enchia de alegria. André Luiz também notou que, após o fim da oração, flocos esbranquiçados de substâncias fluídicas, chamadas elementos força, caíam em abundância sobre os espíritos que participavam da oração. E estes flocos desapareciam quando tocavam os perispíritos dos referidos trabalhadores. Depois, começaram a sair destes bolhas luminosas, com a coloração característica de cada espírito, que se dirigiam para os desencarnados que dormiam. Do mesmo modo, era possível perceber a gradação anteriormente observada, e, assim, as bolhas que saíam de Ismália eram mais rápidas e atingiam maior número de espíritos que dormiam, e as dos demais também eram direcionadas a outros desencarnados sofredores, só que com menor eficácia. Enfim, alguns dos espíritos que dormiam acabaram então por despertar. A situação exposta é bem relevante para demonstrar que o grau de eficácia da prece variava de acordo com o grau de evolução dos espíritos. É bem elucidativo no sentido de que dos efeitos que a prece pode produzir quando o pensamento e a vontade são dirigidos ao objetivo de beneficiar ao próximo. Exemplo bem interessante, não é mesmo? Na questão 663, somos esclarecidos de que a prece, de modo geral, não modifica as nossas provas, mas atrai para nós bons espíritos que nos ajudam a suportar tais provas com paciência e resignação, de modo que elas acabam por nos parecer mais suaves do que de início.
Ainda foi destacado que algumas provas têm de ser vivenciadas até o fim, até mesmo porque uma situação que parece ser um mal, do nosso ponto de vista, pode resultar num bem maior posteriormente. Muitas vezes, também, quando oramos, os bons espíritos acabam por nos acudir com boas ideias, de modo muito natural, o que nos possibilita atuar segundo o nosso livre-arbítrio e sair das dificuldades em que nos encontramos. Relevante comentário é desenvolvido por Allan Kardec no capítulo 27, item 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, do qual vamos tentar reproduzir o espírito, o sentido, né? Não é dizer exatamente o que ele disse com as palavras dele, mas tentar entender o sentido dessas palavras. Os males da vida se dividem em duas categorias. Aqueles que, na vida presente, nada podemos fazer para evitar, que são as causas anteriores das aflições, e aqueles que decorrem do nosso modo atual de agir, dos nossos excessos, das nossas condutas impensadas. Causas atuais das aflições são esses últimos. Assim, se as preces não podem modificar os desígnios divinos relativo aos primeiros males citados, inevitáveis, já são de grande valia por nos ajudarem a evitar os males que são decorrentes do nosso modo atual de proceder. Um exemplo ao mesmo tempo triste e belo para ilustrar a resposta da questão 663 pode ser encontrado na obra No Mundo Maior, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. No capítulo 7 do mencionado livro, o assistente Calderaro explicou a André Luiz qual era o caráter do trabalho que ele desempenhava. O objetivo do seu ofício espiritual era evitar que os desequilíbrios decorrentes dos dramas íntimos, dos choques da vida, pudessem consumar os processos tendentes à loucura. O assistente espiritual esclareceu que os auxílios ministrados eram decorrentes, quase sempre, da oração. Ele disse o seguinte para André Luiz: quase sempre é força intercessória que determina os processos de ajuda. A prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior ou surgida do fundo vale, onde se agitam as paixões humanas, é, a rigor, ascendente das nossas atividades. Após, no mesmo capítulo, é narrada a situação aflitiva de uma mãe que tinha uma criança portadora de necessidades especiais, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental. O assistente Calderaro aproveitava os momentos em que a jovem senhora, a mãe da criança, fazia suas orações para poder auxiliá-la, inspirando-lhe bons pensamentos. Foi explicitado pelo assistente o motivo pelo qual a criança tinha de passar por expiação tão rude. A mãe utilizou o momento da prece para indagar: por que não a ouvia o Senhor nos altos céus, permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? A mãe chorava, implorando ao Criador que não lhe faltassem energias para a luta. O assistente Calderaro, então, sugeriu à mãe em dificuldades uma série de pensamentos salutares que renovaram as disposições da jovem senhora, conferindo-lhe alento. André Luiz, então, anotou os pensamentos da mãe após a ação do assistente. Sim, Deus não a abandonaria, meditava. Dar-lhe-ia forças para cumprir até ao fim o cometimento que tomara a ombros, com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Sustentaria o desventurado, infeliz, rebento, filho de sua carne, como se fora um tesouro celeste. Seu amor avultaria, se ampliaria, abundaria, com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces, toda vez que a dor o visitasse com mais intensidade.
Não era ele mais digno de seu devotamento e renúncia pela aflitiva condição em que nascera? Os filhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados de vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais blandícia e arrimo, ou seja, de mais carinho e sustento. Saberia Deus por que viera ele ao mundo, sem a faculdade da palavra e sem as manifestações da inteligência. Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar. Amaria seu filho pela eternidade. Morreria, se preciso fora, para que ele vivesse. Ou seja, o assistente espiritual não foi até aquela mãe para anular a expiação por que ela passava, vinculada ao drama do filho, mas sim para sugerir à jovem senhora pensamentos que a ajudassem a sair da situação em que se encontrava, estimulando-a a obter novo ânimo para enfrentar a difícil situação que ela vivia. Na questão 664, somos orientados a fazer a prece pelos espíritos sofredores. As referidas orações não podem mudar os desígnios de Deus, mas podem aliviar momentaneamente a situação de tais desencarnados e estimulá-los ao arrependimento pelos males praticados e incutir neles a ideia de fazer o que for necessário para ser feliz. A prece, neste caso, também pode atrair bons espíritos para os desencarnados sofredores. Espíritos estes que poderão esclarecer, consolar e dar esperança a estes últimos, os desencarnados. Há ainda a lembrança de que Jesus orava pelas ovelhas desgarradas e que nós devemos fazer o mesmo. Na questão 665, Allan Kardec quis se informar sobre a opinião dos espíritos sobre certas pessoas que rejeitam a prece em favor dos desencarnados porque, supostamente, essa não encontraria prescrição no Evangelho. Antes de abordarmos a resposta dos espíritos, é conveniente pontuar que o codificador, no item 19 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, menciona que algumas pessoas entendem que não haveria utilidade em orar pelos mortos porque a sorte destes estaria irrevogavelmente determinada, razão pela qual, como eles iriam para o céu ou seriam condenados a penas eternas, a prece feita em favor deles não teria qualquer diferença. Porém, a doutrina espírita nos ensina que a sorte dos espíritos não está fixada, de modo definitivo, após o desencarne. Todos os espíritos, mesmo aqueles que praticaram as condutas mais reprováveis, têm os mesmos meios de progredir. Não há punições eternas, mas as consequências dos males praticados se fazem sentir no plano espiritual até o momento em que o espírito se arrepende dos seus erros e entende a necessidade de reparação do mal. Assim, fica claro que as preces feitas em favor dos desencarnados podem realmente auxiliá-los, do modo exposto anteriormente. Finalmente, trataremos da resposta da questão 665. O senhor Monod, espírito, desenvolveu um ponto de vista muito interessante, já de início. Ele disse: aos homens disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias, em detalhes, quanto à maneira de atingir ele esse fim. Ou seja, podemos realizar a recomendação de amar ao próximo de muitas maneiras, e uma destas, relativa ao contexto da resposta, diz respeito às preces que podemos formular em favor dos desencarnados sofredores. Um aspecto muito belo desta resposta diz respeito ao fato de que os desencarnados por quem oramos, depois que são socorridos, nunca deixam de saber que nos interessamos por eles e assim passam a nutrir gratidão e afeto por aqueles que os ajudaram com as orações.
Deste modo, o sentimento de amor ao próximo acaba por se ampliar, tanto no encarnado quanto no desencarnado. A última questão de que trataremos, número 666, diz respeito ao fato de que podemos dirigir nossas orações aos espíritos, mas o poder destes atenderem às nossas preces está na relação com o grau de desenvolvimento que tenham alcançado. De todo modo, as preces dirigidas aos espíritos apenas têm eficácias quando aprovadas por Deus. Caso aceitas pelo Criador, as orações podem ser encaminhadas a outros bons espíritos se aquele a quem se ora-o não tem condições de atendê-la. Após estes últimos apontamentos, damos por encerrados os nossos estudos. Nesta oportunidade, que os fluidos de cura da espiritualidade superior possam nos auxiliar no combate aos males físicos, psíquicos e morais. Que as reflexões deste momento, associadas ao recolhimento necessário, nos permitam receber a ajuda dos bons espíritos em forma de eflúvios e pensamentos que retemperem as nossas forças na luta, principalmente no momento difícil que estamos passando. Que assim seja.